E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é bem-vindo a esse canal. O que você ainda não se inscreveu? Se inscreva, você tá perdendo, né? Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, a pedido ali do meu queridíssimo amigo Alan Araújo, a Torre de Babel e a interdição do Portal dos Deuses, Caia Babilônia. Vamos falar sobre esse assunto. Então vamos fazer nossa abertura, já voltamos, não sai daí. Aproveita, se inscreve, deixe seu like e compartilhe para seus amigos aí, tá bom? Então vamos fazer para abertura. Chegamos, né, pessoal? Vou ler aqui de novo, né? Da Torre de Babel, a queda de Lúcifer, juízo de Deus. Babilônia, a meretriz, seu triste fim. Ficou muito bom esse slide, né? Não foi porque eu fiz, mas ficou bom. Sim, pessoal, o meu querido amigo Alan Araújo Almeida, que agora é mestre em matemática, né? Vou tentar ir um bocado. Diga, seu mestre. É o seguinte, ele há muito tempo estava conversando sobre alguns assuntos a respeito de Babilônia, de outras coisas, e eu levantei uma questão para ele, e ele falou: Adelmo, essa perspectiva é legal, você poderia falar depois, fala em um vídeo se você não tiver tempo e tal. E eu fiquei guardando na correria aqui mais de 3 meses, não pude ter tempo, e eu falei, vou fazer. Aí agora que ele terminou o mestrado, aí eu falei, vou atentar você, vou fazer agora, vou dizer que tu pediu. Oh, meu Deus. Alan, um abração pra você aí, pra Anne, pra Gabriel, pra todo mundo aí. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a Torre de Babel. Nada mais do que a Babilônia, eu tô falando, né? Só que tem muitos assuntos aí que precisam ser digeridos aí, né? A gente não pode chegar aqui e falar esses assuntos e fazer de conta que não sabe. Eu, no caso, né? Não vou fazer de conta, não sei do que eu tô falando. Então, vamos lá. Para quem lê muito a Bíblia, quem lê a Bíblia. Sim, um alerta antes. Avisar para quem está nesse canal aqui que esse canal é um canal dos amantes da Bíblia. A gente não está aqui para fazer divulgação científica. Não é nada contra, poderá trazer uma proposta científica, mas não é o foco do canal. Não é também um canal de apologistas, de apologetas que vão ficar inventando e contorcendo. Não é também, a gente não ganha dinheiro para nada disso. Aqui é o canal para quem gosta da Bíblia. Delmo, vamos estudar a Bíblia para desmentir a Bíblia. Não é também um canal para isso. Tem vários canais que já fazem isso, fiquem lá. O canal aqui é para quem tem juízo, sanidade, gosta de ler a Bíblia, os livros sagrados e não tem viadagem e frescura. É para isso. Então vamos lá. Já está dado o aviso para não ficar ninguém chorando. Assim, como eu falei, eu estava conversando com o meu querido amigo Alan Araújo, que é meu amigão de infância, é claro, né, de igreja e tudo. E uma coisa interessantíssima que a gente pode pegar aí é o seguinte, né? Essa perspectiva que eu trouxe para Alan. Falei, Alan, fala-se muito de Torre de Babel, né? Fala-se muito da queda da Babilônia, essa queda de Lúcifer, né?
Há um emaranhado de coisas, só que eu falei para ele: você sabe que eu vejo o livro de Gênesis como um livro retroprojetor. Que na minha perspectiva, os livros proféticos, tais como Juízes, Livro dos Reis, eles, livro de Samuel, eles demonstram informações detalhadas que depois estão sendo retroprojetadas lá no Gênesis. Ah, Del, mas esse livro aí que você falou não é profeta. É profeta sim. Não é profeta no cristianismo, mas no cano bíblico do Velho Testamento judaico, eles são livros proféticos. Você que não sabe. Tem pessoas acadêmicas que acham que a Bíblia, alguém sentou e inventou texto. E outros sabem que não é isso, mas tem uma birrinha com o cristianismo. É progressista. Porque a gente tem um problema dos extremos. O esquerdista chato, militante, ele é infectado por... Ah, eu sou anti-imperialismo. E diz que tudo é manipulação. E daí? Que seja. E a galera que não é progressista, mas que, como dizem por aí, são fundamentalistas, eles espiritualizam o que não deve e também tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então a gente vai pelo caminho correto. O caminho de quem lê a Bíblia e não fica cortando versículos ao bel prazer. Ah, eu vou pegar essa parte que eu achei bonito. Não é assim que lê a Bíblia. Então a gente vai por esse lado. Então, colocamos tudo isso aí fixado essas bases, vamos começar. Então, o que acontece? A Torre de Babel é um... Ali tem uma linguagem interessantíssima. Se você for ler ali o texto, né, que está falando desse assunto, você percebe que a narrativa bíblica diz o seguinte, que ali naquelas planícies ali da terra de Siná, né, o povo depois do dilúvio se ajuntou ali e criou um empreendimento. Esse empreendimento seria uma torre. Uma torre que chegaria até o céu, para que eles não morressem mais afogados ali. E engraçado que eles estão numa planície. É num lugar que é baixo e que tem rio. Eu lembro da onde? De Ferrados, onde eu moro, outros locais, que elas são lugares planícies, a maior parte ali, né? Não é todo alto. E na parte que o povo tá morando, tem o rio perto ali. A gente faz o que? Lajes para... isso é interessante, né? Essa linguagem aí. Então o que acontece? Há um empreendimento. E para que os nossos nomes fiquem famosos. Tem detalhes, tem sutilezas no texto que a turma não entende, porque a turma não lê essas coisas. E dizem por aí que o diabo está nos detalhes. A gente precisa entender as coisas. A intenção não é só fugir da enchente, é fazer um empreendimento que seja reconhecido e que eles fiquem famosos. É assim que está dizendo lá o texto. Então o que acontece? Eles empreendem essa construção. Eu estou aqui fazendo um resumo da Torre de Babel, para voltar para a Babilônia e a queda de Satanás. Mas espera ainda. Alguém poderia falar assim, Adelma, então essa torre não é um assunto mítico, não é uma mitologia, né? Um conto etiológico, eu nem sei o que significa etiológico, é um conto etiológico para explicar isso, aquilo outro. Eu poderia cair nessa lorotagem assim. Ah, é verdade, porque um doutor falou, porque alguém tem doutorado, PhD e não sei o que. Mas eu não sou demente. Eu li o texto. O que é que eu analisei? Falei isso com o Alan. Falei, Alan, preste atenção.
nós temos o povo de Judá, que não é Israel, mas que é Judá. Eles ele tem algumas levas, acho que é 2 ou é 3, para a Babilônia. A família real ali foi subjugada, né, pelos babilônios e vão para a elite, na verdade, a classe dominante de Judá, porque Israel não existia mais, o império da Síria acabou com Israel. Olha o que eu estou falando, para não vierem me desmentir aqui. Eu não estou cortando o versículo, eu estou pegando o que aconteceu. Antes dele ir para a Babilônia, a Síria desovou Israel. Israel não existia mais, só existia Judá. Judá foi castigada, segundo a narrativa bíblica, por Deus, que usou como braço para castigar a Babilônia. A Babilônia leva a classe dominante. Quem são essa classe? Se você ler Isaías nos primeiros versículos, quem não gosta de cortar versículos, gosta de ler direitinho, vai falar bem assim: veja, o Senhor vai tirar de Israel e de Judá o sustento. Vai tirar os promotores, os juízes, os advogados, a classe dominante, os feiticeiros, todo mundo. E ele vai levar para a Babilônia. Então, o que eu percebi nisso aí? A turma foi para a Babilônia. Chegou lá, viu aquele mundaréu, porque a turma achava que Israel era muita coisa. E viu que era um terrenozinho e a planície de Siná enorme, com várias culturas, cultivando ali a, o agro, né? O pujante, como diz na linguagem nossa, porque ali tem os rios, Tigre e Eufrates ali, e Pererê. Então, o que é que acontece? Quando eles chegaram lá, eles viram que a cidade tinha um comércio fervilhante, era imensa, né? Aquela cidade era imensa, era a capital do império ali. Alquimena não, Alquimena que pegou depois. Aquele império ali, que eu esqueci como é que chama, que era do Nabucodonosor, da turma deles ali, dos caldeus, né? Então, o que é que aconteceu? Eles viram tudo aquilo e eles falaram, puxa, isso aqui é tudo grande, é de tu, é tudo gigante. É muita coisa. O nosso templo é grande, é uma formiga, visto esse templo daqui. Aí foi quando eles viram as construções. Eu não sou menino, não nasci ontem, eu li livro de Reis, eu li livro de Esdras e eu li o livro de Samuel, de Isaías, peguei alguns pedacinhos de Jeremias e me toquei o quê? Ah, vocês serão escravizados lá, isso aqui é um oráculo. Que oráculo o quê, rapaz? Eles entraram lá, mas foram levados como escravos. E eles foram obrigados a trabalhar assim, braçalmente, na construção civil. E eles viram várias construções, outras que nem tinham terminado, nem estavam terminando ainda. Mas aí veio na minha mente, sim, mas espera ainda. A narrativa da Torre de Babel é que antes todos falavam uma só língua. Mas agora todos, cada um fala a sua própria língua e não pode dar andamento na construção da torre. E eu fiquei muito intrigado com isso. Eu fiquei muito intrigado com isso. Mas depois, como eu falei, eu lendo, tem que ler esses livros todos. Juízes é um livro maravilhoso. Eu lendo o livro, eu percebi o seguinte, esse Juízes, eu fiz uma apanhada ali, eu falei, pera ainda. Isso aqui é uma retroprojeção. Eles foram para a Babilônia, chegando na Babilônia, eles foram levados para o canteiro de obras. E lá no canteiro de obras, a gente vê a dificuldade do mestre, do que comanda a obra, tá com os seus serventes, digamos assim, uma linguagem que eu estou colocando aqui mais prática para a gente entender, que são de outras nações que foram subjugadas pela Babilônia e que não falam a língua deles. A dificuldade
de dar andamento naquele empreendimento, pois não é fácil você contratar mão de obra não especializada e que não fala a sua língua. Aí eu falei, eureka! Aí você fala, mas Adelmo, até aí poderia ter uma ligação. Mas por que a queda da torre, então? É aí que vem uma sacada que eu tive. Preste atenção. Por que a queda da torre? Aí vai entrar agora a Babilônia enquanto uma meretriz, né? E seus líderes embriagados na sua orgia, na sua coisa do vinho, né? O vinho seduzindo eles e eles praticando coisas que não imorais. No outro sentido, nós estamos falando no sentido econômico e político. Eles estavam subjugando aquele povo ali que estavam. Eles estavam. Só que a Babilônia tinha aquele costume de subjugar o povo e trazer para dentro da Babilônia a classe dominante. Deixava os outros lá pobres para eles dominarem lá com um chefe qualquer, um rei fajuto, mas eles traziam. Aí eu falei: pera ainda. Essa história da queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Pera ainda, tem alguma coisa aí. Pera ainda. A Babilônia, ela era a nação brilhante ali, a nação pujante, comércio e sua agricultura ao extremo, né? Uma agricultura com tudo, né? Para ir para com tudo, avançando, né? E eu pensei assim, peraí, deixa eu voltar. Quando eu volto para Isaías, aí me deu um estalo. Eu falei, vou para Isaías na queda de Satanás, né? Que para mim não é queda de Satanás, mas para outros podem ser. Eu não estou aqui para tirar fé de ninguém disso. Mas eu, quando eu entro nesse livro de Isaías, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aí eu falei, pera ainda. Filha da alva, uma coisa meio feminina, mas como caixa do céu. Eu tive uma curiosidade. Eu falei assim, tem alguma coisa nessa tradução que não está me descendo bem. Aí eu procurei alguns amigos e falei, vem cá. Nesse versículo estaria como? Ele falou, estamos aqui, dá uma lida aí você mesmo, procura. Aí eu peguei a Bíblia transliterada. Aí, quem caiu do céu foi Hillel Ben Shahar, né? O Hillel, filho de Shahar. Quem é essa galera? São pessoas famosas, guerreiros famosos. E Shahar, na verdade, é uma divindade também, ali, cananeia, né? Mesopotâmica, cananeia, por ali. Então, eu falei bem assim, pera ainda. Lembra que a narrativa da torre diz que eles queriam ficar famosos? Hum? Para que nossos nomes fiquem famosos. Aí eu falei, não, vou voltar. Por que eu comecei a reanalisar as coisas? Porque, preste atenção, o povo de Israel tinha inimigos fortíssimos. Tinha Egito e a Síria. A Síria era um inimigo, né, surucucu perigosíssimo, uma serpente, que inclusive teve poder bélico para dizimar e acabar com toda Israel do norte, que Judá não é nenhuma partezinha dele. Aquela imensidão toda, eles mandaram embora, trouxeram gente de fora, criou ali em Samaria, aquela bagunça. A Síria.
Segundo a narrativa do Êxodo, eles foram escravizados no Egito. Mas, depois que eu li Isaías 14, eu fui lendo Isaías, eu comecei a falar assim, tô pegando a merda aqui. No Isaías 19, a partir, tem uma parte lá, a partir do versículo 16 dá pra ver. O Egito e a Síria voltarão para Deus, o Senhor. Aí coloca bem assim, ó. Vamos ler a partir do Isaías capítulo 19, versículo 16. Naquele dia os egípcios parecerão mulheres. Ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-lo. Eles terão medo da terra de Judá. Olha para isso que eu estou dizendo. Todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o seu Deus poderoso já planejou para fazer contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada Cidade do Sol. Essa cidade é no Egito, é Heliópolis. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus. Aí, ó. O Senhor, na fronteira dos países, será levantada uma coluna em honra ao Senhor. Eles serão construídos para serem sinais de testemunha da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso no Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor, a ele, a Javé, pedindo ajuda, ele enviará um salvador e defensor e livrará dos seus inimigos. Preste atenção. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. E eles adorarão o Senhor e apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e cumprirão. E o Senhor ferirá o egípcio, mas depois curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor. E ele atenderá seus pedidos e curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito. E os dois povos juntos, adorarão a Deus. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, Egito e a Síria, serão uma bênção para todo mundo. O Senhor Deus Todo-Poderoso abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, meu povo, a Síria, que eu criei, minha criação, e Israel, minha herança, ou meu povo escolhido. Pera ainda. A Síria fez horrores com Israel. E segundo a narrativa, Egito subjugou, escravizou Israel e Judá. E porque eles são a herança e o povo de Deus, e a Babilônia não. E porque a Babilônia é a meretriz. Por que os judeus retrataram a Babilônia? É aí que veio o meu insight. Eu falei, pera ainda. Os judeus fizeram acordo com o Egito. Eu me lembro disso lá. Isaías fala sobre isso. A Síria acabou com Israel do norte, mas promoveu o crescimento de Judá. Porque a turma que fugiu de Israel foi para Judá, ajudou a construir Judá. E Judá cresceu. Mas a Babilônia não fez isso. A Babilônia foi lá e desceu a sola em Judá. E levou a família imperial, escravizou eles. E eles ficaram com ódio da Babilônia. E eles ficaram ali, aqueles anos todos, esperando a derrota da Babilônia. E a Babilônia caiu. Então, quando caiu, houve essa retroprojeção. Quando caiu a Babilônia, quando foi o Império Medo-Persa, Alquimênida, ele entra ali em Babilônia, essa narrativa é feita. Eu me toquei logo nisso. Sabe por quê? Porque você vê que no livro de Isaías aqui, ó,
14, que fala da queda da Babilônia, ele fala o seguinte, ó, 14 primeiro. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com eles estranhos e chegarão à casa de Jacó. E os povos receberão lugar. Deixa eu descer mais aqui. E acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu temor e da tua dura servidão com que te fizeram servir, então profirás esse dito contra o rei da Babilônia. Então é um ditado. Como cessou o opressor da cidade, a cidade dourada acabou. Olha que interessante aqui. A cidade dourada. É por isso que a cidade é brilhante. Então o filho, o rei Lé, que é o filho de Xará, né, que é da divindade, que é o amanhecer, a estrela brilhante, que é a estrela Vênus, Marte, não importa lá, Vênus e tal. O que acontece? Ó que coisa interessante está aí descrita. Então, a cidade era a cidade brilhante, assim como Israel ele chama de a cidade majestosa, né? Como acabou a cidade dourada? Então, tipo bem assim, quem é a cidade majestosa somos nós agora, não é você. Já quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante e com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Até as falhas se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós. Olha, o cedro e as falhas não vai fazer nada disso. Então, isso é uma linguagem poética. Tipo assim, até o Líbano, aquela região toda ali que vocês perseguiam, já estão respondendo aliviado, porque vocês já caíram. O poderio da, da, da classe dominante opressora do Império Babilônico já não tinha mais o poder. O povo que ainda não tinha sido conquistado estava respirando sossegado. O Líbano, esse lugar. Por isso que ele usou o cedro do Líbano como representação. Olha que coisa interessante. O inferno, desde o profundo, na verdade que está o Sheol, né? Sheol está ali. O Sheol desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os príncipes da terra, e fez levantar seu trono e todos os reis das nações. E todos, todos responderão, dizendo: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti estenderão e os bichos te cobrirão. Então, interessante aqui que é uma linguagem engraçada. Os outros reis vai dizer isso. Você também é como nós humanos. Então você não é essa coisa toda. Você não é esse ser brilhante. Até tá aqui com a gente no mundo dos mortos. Claro que não tem ninguém dizendo nada disso. É uma linguagem poética. Tipo assim, as nações e os outros reis que estão respirando aliviados e Judá, que até então estava lá embaixo, subjugada por eles, quase num Sheol, basicamente, está ali falando bem assim: você também caiu. Você destruiu nossa cidade, queimou tudo, os vermes comeu a carne do povo. Você também está aqui. Agora, olha o que é a chave das coisas. Capítulo 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Só que engraçado
Que se você ver aqui, tá Hillel Ben Shahar, na Bíblia transliterada, que é na linguagem lá hebraica. Na Bíblia foram alguém na hora de latinizar colocou Lúcifer, mas Lúcifer não tem nada a ver com o nome de que está aí. Aí é Hillel Ben Shahar. E esse ser, que não é um ser, era uma personalidade, era muito bem conhecida pelos babilônicos. Não é conhecido por você, não é conhecido por mim, mas por eles e para a turma da época era. Vamos parar de tratar o povo do Antigo Testamento como pessoa idiota. Ele sabia do que estava falando. Eles viveram na Babilônia e sabia quem era Hillel Ben Shahar. Ele falou assim, você acha que você é o filho de Shahar? É Hillel? Só que você caiu de lá. Essa divindade, você não é filho dela, não. Viu? Tu dizia em teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Só que Deus aqui, cadê? Hashamai, né? Que é o céu, acima dos céus, né? As estrelas, acima das estrelas de Deus, né? Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas bandas do norte, né? Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui é Elion, né? O Deus Altíssimo. Na Bíblia aqui. E contudo, levado serás ao inferno. Deixa eu ver se é Sheol. Levado ao Sheol, a mais profundeza do abismo. Aqui não é outro termo, aqui é o Sheol mesmo. Não é Guiena, nem é o Hades. Os que te ouvirem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto, assolava as cidades, e que seus cativos não deixava ir solto para as suas casas. Já está explicado. Eles estão aí fazendo uma canção de chacota. Sim, Adelmo. E o que tem a ver, então, com Babel lá? É aí que está a coisa. Porque Babel é um similar, é uma paródia, é uma algazarra do nome Bab-il, que é El, que é Babel, é portal Babilônia, né? Babil, portal dos deuses. Portal em que os deuses desciam ali para conversar com os oficiais, digamos assim, seus representantes. Mas os judeus que diziam assim, que não é portal de Deus nenhum. Aquela cidade, na verdade, é a porta da confusão. E isso aí tudo está ligado ao monturo que ficou, porque depois que eles levaram todo o povo escravo, eles não sabiam como lidar com aquilo, as construções não terminavam, por isso que tem várias construções naquele terreno, onde ainda hoje, ali no Iraque, no sul de Bagdá, que antigamente era Babilônia, mas hoje não é mais Babilônia, naquele território tem construções interminadas, inacabadas por causa disso, porque não havia um consenso. Eles vira e mexe estavam trazendo pessoas como mão de obra escrava para construir a cidade, só que essas pessoas não falavam o idioma deles. Imagine a dificuldade que isso não deu. Então aquela terra não falava a mesma língua. Houve uma confusão das línguas. Eu tive esse insight. Eu falei, meu Deus. É uma retroprojeção. Aí alguém fala assim, mas por que carga d'água você está falando isso? Porque assim, ó, entenda. Na Bíblia existem situações, eu esqueci como é que se chama esse termo. Quando aparece uma vez na Bíblia, eles deram uma nomenclatura. Eu não lembro. Quem quiser aí, fala como é. Na Bíblia acontece assim.
Está falando de Sodoma e Gomorra, de Abraão, aí do nada corta tudo e inclui Melquisedeque, que ninguém sabe quem é, ninguém queria saber quem era, não era nem para estar ali naquele momento, só para ir lá dar a Abraão um negócio, depois some e vai embora. Na Bíblia tem uma situação em Levítico daqueles dos bodes lá. Aquilo ali não é do ritual, todo mundo sabe que não é do ritual, do santuário. Ali só está naquele livro de Levítico. Mas se você for para Deuteronômio e para a Bíblia toda, não tem aquele ritual. Por que aquele ritual está ali? Entrou de gaiato por quê naquela narrativa? A Babilônia foi a mesma coisa. A Babilônia saiu ali da arca, está andando, aí do nada assim... Não, eles pararam de ensinar e já foi ali da Babilônia e dali já dispersou o povo. O que é que isso na sua mente soa? É uma retroprojeção. Pra mim isso é muito bonito. Eu adoro essas coisas. Tem gente chata. Ai, a Bíblia é opressora. É uma opressão política contra o povo. Não, gente. Ninguém sentou e arquitetou nada. Essas tradições, elas estavam escritas. E os judeus também lançou mão de tradições que eles trouxeram de lá. Conhecimentos que eles nem tinham. Ainda mais astrológico. Para você que não sabe, os meses judaico está em babilônico. O Talmud, primeiro é o Talmud babilônico. Antes que você diga alguma coisa que você não saiba. Não é uma coisa interessante? Aí na minha mente veio logo o estudo. Eu falei, pera ainda. Sim, Adelmo, e o que é que tem a ver a meretriz? Então vamos fazer aqui umas imagens, jogo de imagem para ficar mais prático. Então, nós temos aqui a Torre de Babel, que é o portal para os deuses, né? É Temenã, que é a casa de Deus lá. Ok. Eu falei que tinha esse portal. O que é isso aí? São construções de edifícios religiosos que eles usaram as mãos de obra escrava, edifício gigantesco que o povo olhava assim e falava, vocês querem chegar no céu? Deus não vai deixar chegar ao céu. Parará. E tem aquela questão que eu falei do Hillel Ben Shahar, né? Que são tradições que já existe lá, mas que foram a queda do rei da Babilônia. Os reis da Babilônia se achavam muita coisa, mas na verdade eles não eram. Mas aí tem a questão da prostituta. Porque na Bíblia toda, a, a Babilônia é vista como a cidade do pecado. A cidade que está em oposição a Yahvé. Né? No Apocalipse a gente vê que é a grande prostituta, a Babilônia. A gente sabe que lá não está falando da Babilônia em si, mas ele está usando a imagem da Babilônia como uma imagem de contra Deus. Mas espera ainda, Delmo. O Egito escravizou esse povo por 400 anos. A Síria bateu nesse povo, o pau comeu na cadinoca. E por que só a Babilônia é errada? Agora aí que é interessante. Porque os judeus, não Israel, o que acabou lá do norte. Os judeus sofreram na mão de Babilônia. Israel sofreu sim na mão da Síria. Talvez Israel e uma parte dos clãs que estavam em Judá sofreu na mão do Egito. Mas a elite de Judá, a classe dominante de Judá, comeu o pão que o diabo amassou e lambeu a panela aonde? Servindo, amassando barro, não para Faraó, e sim para a Babilônia. E por isso, eles criaram esse ódio. E quem é que se opôs ao templo de Jerusalém, que tocou fogo na cidade toda? Babilônia. Então, quem é que é inimiga? Babilônia. Quem é inimiga do templo? É inimiga do templo, é inimiga de Deus. É inimigo da cidade, é inimigo do povo.
É a grande meretriz, é a Babilônia. É por isso que em Apocalipse, mesmo não estando em Babilônia nenhuma, aquela linguagem simbólica vai trazer a Babilônia, né? Porque não trouxe Egito. Porque Isaías diz que Egito, que é o povo de Deus escolhido, a criação de Deus é a Síria, e a herança de Deus, que é Israel. Então Israel não é mais do que a herança. Então é uma coisa muito interessante isso aí. Então todo mundo no Egito, em Heliópolis, na Cidade do Sol. Que coisa interessante. Vai ser pro próximo vídeo. É isso aí, Alan. Então espero que você tenha entendido. Alan, você agora, que é mestre em matemática, eu vou lhe atentar. Eu não quero nada menos do que a contagem matemática das semanas de Daniel. Tô brincando, meu filho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nunca mais eu fiz um vídeo assim maiorzinho, mas esse aí valeu a pena. Então, a Torre de Babel nada mais é do que uma retroprojeção de coisas que estavam acontecendo. Se você ler o livro de Juízes, você vê algumas coisinhas. Livro dos Reis, o livro de Isaías, o livro profético vai ali, ó, deixando umas migalhinhas pra gente ir lá. Porque na minha visão, Torá, ela é escrita depois. É igual as cartas do Novo Testamento de Paulo e outras coisas que vem primeiro do que os 4 evangelhos, né? Não é interessante isso? Ah, Del, mas eu sou uma pessoa que só creio em doutores e não sei o que, então fique lá para enganar vocês. Aqui a gente tá. Você tem fé? Continue com sua fé. Eu falo direto. Aqui não é para deixar de ter fé. Vai para canal que quem não quiser ter fé, tem canal aí que tira a fé do povo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Alan, espero que tenha gostado. Deus abençoe vocês aí. E tchau.